Salve, meu povo, tudo bom? Meu nome é Vinícius Mérida, eu sou historiador, cientista da religião, e eu tinha um bisavô que era português e ele gostava de, quando ele estava nervoso, ele gostava de falar ai Jesus, ai Jesus. Hoje eu vou evocar o meu bisavô, Francisco Pinto Machado, que falava ai Jesus, porque hoje o nosso canal está mesmo digno dessas expressões, porque conversaremos com o professor Dr. Paulo Mendes Pinto. Vou fazer um breve resumo, um brevíssimo resumo do currículo dele, que é vastíssimo, e a presença do professor Paulo Mendes Pinto é uma chancela muito boa para o nosso canal. O professor Paulo Mendes Pinto é doutor em Estudos Culturais em Aveiro, 2021, mestre em História Pré-Clássica na Universidade de Lisboa, em 2001, licenciado em História, também em Lisboa, 1997, coordenador do Programa de Ciências das Religiões na Universidade Lusófona, eu já tive a felicidade de ir lá em 2015, diretor-geral acadêmico do Conselho Superior Acadêmico do Grupo Lusófona, embaixador do Parlamento Mundial das Religiões, fundador do European Academy for Religions e medalha de ouro de mérito acadêmico da Lusófona. Também a sua área de investigação, a mitologia antiga, estudos judaicos, diálogo interreligioso, educação e cidadania, pluralismo religioso, patrimônio e políticas religiosas, e acho também que treinador do Benfica. Professor, muito obrigado pela sua atenção, que honra ter a presença do senhor aqui. Muito obrigado. Obrigado eu, obrigado. É um grande prazer estar aqui consigo. Professor, enfim, nós trabalhamos falando sobre muitas questões ligadas ao catolicismo, né? Eu converso com historiador, com cientista da religião, com religiosos radicais, com religiosos moderados, enfim, sempre caminhando nessa questão do catolicismo, que é a área que eu atuei e atuo há 20 anos, e por isso eu gostava de falar com o senhor sobre questões relacionadas à história do catolicismo. Estou seguro que o senhor tem muita coisa a dizer. Por exemplo, se formos pegar o passado histórico do catolicismo romano em Portugal, né? Como que o senhor define o papel histórico do catolicismo romano na formação cultural política da Europa e de Portugal? Ora, essa questão é uma questão para nós ficarmos a falar durante várias horas, porque, mediante o enfoque, o papel do catolicismo na cultura portuguesa e na história de Portugal é imenso, começando pela própria gênese de Portugal. Portugal é um país bastante antigo, com as atuais fronteiras é o país mais antigo da Europa, e Portugal nasce no século XII, portanto há mais de 800 anos, vai a caminho de 900 anos, e Portugal nasce porque é um projeto político apoiado pelo Papa. Nasce no contexto da chamada Reconquista Cristã. A Península Ibérica era dominada por poderes políticos islâmicos, e há um movimento de reconquista cristã que começa no norte, e o Reino de Portugal nasce nessa conjuntura de reconquistar territórios aos muçulmanos, e o rei português, o futuro rei português, Dom Henrique, tem a possibilidade de aspirar a ser rei, exatamente porque o papado vai apoiar nessa reconquista e vai achar o papado, em termos de política internacional, de relações internacionais, de diplomacia, o papado vai achar que é uma boa aposta aquele jovem conde que está ali a ter um trabalho bom e, portanto, dar-lhe autonomia, e o rei começa a usar o título de Rex, de rei, e, passado algum tempo, o papado sanciona esse título através de uma bula, da bula Manifestis Probatum, que no fundo em termos da política medieval, é o certificado de nascimento do país. Portanto, a proximidade, a dependência, em termos de gênese de Portugal para com a Igreja Católica, é total. Contudo, é uma dependência que tem uma complexidade muito grande, porque é verdade que tudo o que eu disse até agora é válido, contudo, os reis portugueses sempre tiveram, foi uma constante ao longo da nossa história, sempre tiveram uma relação, quase podemos dizer, de amor e de ódio ao mesmo tempo para com o papado. Sendo um país que sempre foi católico,
até há muito pouco tempo, não é? E quando digo que sempre foi católico, católico a nível legal, não é? De haver, no fundo, aquilo que se poderá dizer uma religião de Estado, apesar de Portugal sempre ter sido, até há muito pouco tempo, um país católico, as lideranças portuguesas frequentemente entraram em choque com a Igreja Católica. E uma boa parte dos monarcas portugueses, em algum momento da sua vida, foram excomungados pelo Papa. Portanto, era frequente os monarcas portugueses serem excomungados pelo Papa, porque, e aqui é importante ter em conta que, em termos de Europa, Portugal é um país periférico, é um país periférico a vários níveis, mas fundamentalmente em termos geográficos. Portanto, Portugal tentou sempre, de alguma forma, fugir ao poder papal. O papal tentava, de formas variadas, ter um controle muito grande pela política portuguesa, e os monarcas portugueses tentavam sempre fugir a esse controle e, portanto, frequentemente os reis eram excomungados. Mas mais do que isso, se passarmos da política para a identidade, sim, a nível político, Portugal nasce como um projeto apoiado pelo Papa. Professor, desculpa interromper, o senhor me perdoe, porque só me surgiu uma questão. O problema dos monarcas portugueses, portugueses com o Papa era uma questão de poder político, não era uma questão doutrinária, de discordar da doutrina. Poder político, sim, poder político. Fundamentalmente questões de poder político, exatamente. Mas se passarmos, como é a dizer, da parte política para a parte identitária, Portugal deve muito também ao mundo islâmico e ao mundo judaico. Esse movimento da chamada Reconquista Cristã, que no século XII faz com que Portugal nasça, é um movimento militar para cima de território que era islâmico e onde existiam comunidades judaicas muito fortes. Ora, os reis portugueses vão compreender que é vantajoso criar um quadro de diálogo com essas religiões e não propriamente um quadro de guerra. Portanto, por exemplo, quando esse mesmo Dom Henrique, o primeiro rei português, conquista Lisboa, a cidade de Lisboa, quando é conquistada aos muçulmanos no ano de 1147, ele vai se opor aos cruzados que queriam saquear a cidade e queriam executar grande parte da população muçulmana e judaica, e o rei português, ou melhor, o futuro rei português, vai impossibilitar essa matança. Vai impossibilitar essa matança, iniciando um quadro em que, durante vários séculos, o reino de Portugal é um reino onde convivem os cristãos, os muçulmanos e os judeus, com uma dinâmica construtiva muitíssimo grande, que vai ser, durante pelo menos 4 séculos, de facto, o que vai diferenciar Portugal de muitos outros reinos europeus. É a existência de comunidades muçulmanas e judaicas extremamente ativas, reconhecidas no tecido social e com um papel cultural, científico e económico muitíssimo grande. Portanto, sim, o papel da Igreja Católica é importante, mas é também importante o papel do Islão e do judaísmo na criação da cultura portuguesa. É impossível compreender a cultura portuguesa e a história portuguesa sem dar um lugar muito grande à herança judaica e à herança islâmica. Ok, professor, muito obrigado pela excepcional explicação. Durante o antigo regime, que tipo de relação havia entre o poder político e a Igreja Católica em Portugal? Então, a relação entre o poder político e a Igreja Católica em Portugal foi uma relação de... eu quase que me arriscava a usar de novo a expressão que eu usei há bocadinho, que é uma expressão de amor-ódio, porque ao mesmo tempo há uma dependência umbilical entre uma e outra. O poder do monarca só faz sentido dentro de um quadro em que o próprio poder é religioso. Contudo, o poder do monarca, ao mesmo tempo, só se consegue afirmar se conseguir delimitar muito bem o poder religioso e se o poder do monarca for superior ao poder religioso. Nós encontramos desde muito cedo
por exemplo, o século XVI, isso é claríssimo, os monarcas tentam colocar nas posições-chave da Igreja Católica alguns seus familiares, irmãos, sobrinhos, portanto, a hierarquia eclesiástica no seu topo, cardeais, bispos, muitas vezes é muito próxima da família real. E muito próximas são familiares. Portanto, esta é uma das formas, no fundo, informais, que foram sendo construídas para que o poder político se sobrepusesse ao poder religioso, ou para que, podemos dizer melhor, o poder religioso fosse instrumentalizado pelo poder político. E eu digo aqui, falo numa relação de amor-ódio, porque em Portugal vai-se desenvolver, ainda no antigo regime, no século XVIII, em Portugal vai-se desenvolver no iluminismo, e depois o mundo liberal no século XIX vai ser herdeiro disso, vai-se desenvolver um anticlericalismo muito grande. Não se pode dizer que se desenvolva um anticatolicismo. Desenvolve-se um anticlericalismo. Por exemplo, nunca passou pela cabeça do Marquês de Pombal retirar o lugar da Igreja Católica enquanto religião de Estado, enquanto elemento central da identidade portuguesa. Contudo, ele vai expulsar os jesuítas. Contudo, ele vai retirar grande parte do poder à Inquisição, tornando-a quase inoperante. Mais tarde, no século XIX, já com os liberais, nós vamos ter uma relação espantosa, que eu muitas vezes arrisco-me a dizer que é quase uma relação esquizofrénica, porque nós, depois da Revolução Liberal em 1820, vamos ter uma guerra civil no final da década de 20 e início da década de 30. Uma guerra civil entre liberais e absolutistas. A Igreja Católica fica do lado dos absolutistas. Ora, quando o regime liberal vence, o regime liberal vai, de forma muito eficaz e muito dura, vai aplicar, não se pode dizer que sejam penas, que sejam sanções, mas vai literalmente confiscar todos os bens à Igreja Católica, por decreto. Todos os bens da Igreja Católica são confiscados. Na mesma altura, também por decreto, as ordens religiosas são extintas. E ao mesmo tempo em que se faz esta ofensa, esta moça tremenda à Igreja Católica, de confiscar todos os seus bens e extinguir as ordens religiosas, a Constituição continua a dizer, no seu início, que o Estado português é um Estado católico. Portanto, é uma relação quase esquizofrénica, porque diz-se que a identidade é católica, contudo, quase que se destrói toda a máquina de poder temporal desse próprio catolicismo. E, portanto, é uma relação de amor-ódio neste sentido em que é uma luta, sobretudo, anticlerical e não antirreligiosa. O Estado, a população continua a ser católica, contudo, vai-se atacar o cerne do poder do clero. É interessante o senhor falar isso naquela música, né? É uma casa portuguesa, com certeza. E aí lá para da descrição da casa portuguesa, com certeza, tem um São José de azulejo, né? Exatamente. E o São José de azulejo nunca foi retirado do lugar. O problema era com o clero. Exatamente. Exatamente. Isso é extremamente interessante, porque depois, por exemplo, ao longo do século XIX, já durante o regime liberal, toda a cultura literária portuguesa, os grandes nomes da literatura portuguesa do século XIX, do Almeida Garrett ao Eça de Queiroz, passando pelo Camilo Castelo Branco, pelo Alexandre Herculano, os grandes escritores portugueses do século XIX, todos têm nas suas obras uma componente importantíssima de anticlericalismo. Grande parte da propaganda ideológica dos movimentos republicanos contra a monarquia e contra a Igreja Católica são discursos, são narrativas anticlericais. Não são necessariamente antirreligiosas. São anticlericais. O clericalismo, a estrutura clerical é que, efetivamente, na cultura portuguesa e, inevitavelmente, depois na política, vai ter um papel bastante negativo e vai ser conotado de forma bastante negativa.
O que o senhor chama, então, o que o senhor chama de essa relação aí, como relação masoquista que o senhor falou? Relação Não. Esquizofrénica. esquizofrênica, perdão. Esquizofrénica. Esquizofrênica é porque eu pesquiso muitos conflitos religiosos, né? Então, por exemplo, alguns grupos tradicionalistas, eu aceito o Papa, mas não aceito o concílio. E aí chegamos a uma conclusão de que há um malabarismo, né? Então, de certa forma, essa relação esquizofrênica ela tem um malabarismo, porque aceita a doutrina, mas não o clero. Exatamente. Não, e o clero é aceite, é claro que é aceite. O clero é caracterizado com uma série de aspectos negativos que, no fundo, fazem com que o clero seja o alvo da chacota, o alvo do riso, o alvo de todo o anedotário, não é? Criam-se vários estereótipos do padre que é gordo, bonacheirão, o padre que está amancebado e vive com uma mulher e tem filhos, isto é, o padre que na prática vende uma doutrina, mas ele cumpre outra coisa. Não é? O padre que não respeita aquilo que supostamente ele deveria cumprir e que tenta incutir e obrigar os seus crentes a seguir essas práticas, mas ele próprio não o faz. Mas o senhor estava falando dessa situação o senhor citou o iluminismo, né? No pensamento anticlerical português do século XIX, via a religião como um atraso, a crença religiosa como um atraso? Uma coisa assim, misticismo, difícil responder. O século XIX português vai ter muito vincada uma luta que percorre um pouco todo o mundo ocidental, que é a luta entre uma visão que vem da crítica científica, do método científico, da dúvida sistemática, e uma reação à ciência, ao liberalismo, à sociedade urbana, que é uma reação de fechamento cultural. Não é? Portanto, nós vamos ter ao mesmo tempo na sociedade portuguesa, nas décadas 50, 60, 70, 80 e mesmo até a passagem para o século XX, né? Nós vamos ter duas correntes culturais, ambas muito fortes, uma que defende a ciência, em termos religiosos, por exemplo, defende o evolucionismo, não é? E outra que diz que a ciência no limite é demoníaca, a ciência não é válida, o que é válido, por exemplo, é continuar a ler o Gênesis bíblico de forma literal e, portanto, não acreditar em evolucionismo nenhum e manter uma crença criacionista. Não é? Esta luta em Portugal vai ser muito forte. E o meio mais académico, o meio cultural mais liberal, o meio mais próximo da ciência e, portanto, do evolucionismo, sim, vai desenvolver uma narrativa, vai desenvolver uma análise da história de Portugal, em que vai dizer que o peso da Igreja Católica é uma das causas da decadência de Portugal. Estou-me a lembrar do célebre título da conferência do Antero de Cantal, nas conferências do Casino, em 1872, as causas da decadência dos povos peninsulares, em que, entre várias causas, sim, a forma como a religião é vivida e, sobretudo, no caso do Antero de Cantal, a forma como a Inquisição se estabeleceu, e a Inquisição criou um clima de medo. A Inquisição obrigou, no fundo, as populações a remeterem-se a uma cultura inculta, digamos desta forma. Isso sim é visto, de fato, como uma justificação do atraso português. O final do século XIX português é um final em que há nos meios culturais uma aproximação muito grande, quer à Suíça, quer à Alemanha. Isto é, a países de tradição protestante. E, portanto, nós vamos ter, no final do século XIX, quer na pedagogia, quer na ciência, mas, sobretudo, na pedagogia, uma aproximação a movimentos pedagógicos muito inovadores. Há aquilo que depois dará as linhas da escola moderna, da Nouvelle École, no fundo, vias de desenvolvimento pedagógico, vias de desenvolvimento da escola, assentes num
não apenas numa laicidade, mas num laicismo. É interessante ver que o movimento republicano em Portugal, que nasce nas décadas de 70, 80 do século XIX, é um movimento que vai assentar nessa ideia. A aliança entre a monarquia e a Igreja Católica votaram Portugal a uma situação de atraso. E a República é a solução, mas é a solução também porque a República não trará apenas um novo regime político, a República trará também o colocar da Igreja Católica no seu lugar. E, portanto, a República Portuguesa vai ser profundamente anticatólica, mas, sobretudo, mais uma vez, anticlerical. Bom, nessa perspectiva da história católica em Portugal, né, assim, 1517, na Europa, Reforma Protestante, em seguida a Contra-Reforma, né? O protestantismo chegou em Portugal ou os jesuítas que tomaram conta do pedaço em Portugal? Como é que foi a Reforma em Portugal? A Reforma em Portugal não foi. Houve leves ecos da Reforma, mas não se pode dizer que a Reforma tenha chegado a Portugal. Não. No século XVI, no século XVII, no século XVIII, contam-se pelos dedos de uma mão os portugueses que têm um contacto de algum fascínio e de algum interesse pela Reforma protestante. Só uma pergunta, professor. A Espanha também é muito parecida com Portugal nesse aspecto. Exatamente. Sim. Os ecos são muito poucos. Há algumas figuras, alguns intelectuais que andam pela Europa Central, que entram em contacto com a Reforma Protestante. Por exemplo, há um célebre humanista português, um homem muito importante no século XVI, o Damião de Góis, que faz a crónica do rei Dom Manuel, por exemplo, uma figura cultural muito importante. Ele anda pelos Países Baixos na década de 20, 30 do século XVI. Ele convive com Lutero, por exemplo. Quando volta a Portugal, ele vai ter problemas com a Inquisição exatamente porque conviveu com reformadores. Contudo, ele não se converte à reforma, ele não traz a reforma. Não. São muito poucos os casos em que se pode dizer que haja quem tente trazer a reforma para Portugal até ao século XVIII. Efetivamente, são os jesuítas, como instrumento do Concílio de Trento, que ainda nascem antes, não é? São os jesuítas, efetivamente, que vão, usando a sua linguagem, que vão tomar conta do pedaço. Os jesuítas, em Portugal, vão ter uma ação muito precoce, muito rápida, criando vários colégios, levando vários colégios a um nível de ensino universitário, como em Évora, a Escola das Artes de Évora, e, sobretudo, depois indo para o Império Colonial, onde no Brasil, por exemplo, os colégios que nascem no Brasil são de franciscanos, mas rapidamente, na segunda metade do século XVI, os jesuítas tomam a dianteira, seja no Brasil, seja na Índia, seja em Macau, na China, no Oriente. Serão os jesuítas que vão tomar a dianteira e que irão, no fundo, ditar o desenvolvimento cultural, religioso de Portugal durante os 3 séculos seguintes. Aqui no Brasil, né, falar de história religiosa do Brasil, enfim, os jesuítas, os franciscanos, os dominicanos, os beneditinos, assim, foram figuras extremamente importantes vindas de Portugal, porque Portugal fez do Brasil um país católico. Poderíamos questionar, não eram pessoas tão boas assim, não amavam tanto o próximo como Cristo mandou, etc. Mas, assim, a instituição católica, a prática católica brasileira, ela é profundamente portuguesa. Sim, é uma herança do ADN do colonizador, mas mais que uma herança do ADN, a expansão ultramarina portuguesa, e não foi só a portuguesa, todas elas, não é? Todas as expansões europeias do século XV, XVI, XVII, XVIII tiveram uma marca religiosa, em que a religião era parte do pacote, digamos, civilizador. Não é? A expansão implicava um domínio territorial,
político, económico e, atrás disso, não é? A religião. Era parte desse pacote colonizador. Só a colonização no século XIX é que já terá modelos diferentes, mas a colonização europeia, qualquer ela, até ao século XVIII, teve sempre uma componente religiosa muitíssimo grande, não é? E a colonização do Brasil é, sobretudo, já da segunda metade do século XVI, e depois século XVII e século XVIII. Portanto, inevitavelmente foi uma colonização que só não teve uma marca religiosa ainda maior pelo tamanho territorial, não é? E, portanto, até ao século XVIII, a colonização portuguesa no Brasil é muito desigual e é, sobretudo, uma colonização, tal como em África, convenhamos, uma colonização de costa, não é? A partir de meados do século XVIII, é que efetivamente começa a haver alguma entrada mais sistemática e alguma ocupação mais sistemática do interior. Portanto, inevitavelmente, a presença dessas estruturas religiosas católicas, das ordens religiosas, faz-se, em especial, nas cidades junto à costa. A população portuguesa, me parece que no século XVI era de 1 milhão de habitantes. Exatamente. Não tinha o como. numeramento, salvo erro, de 1526, nos números mais conservadores será 1 milhão, nos números menos conservadores 1.200.000, 1.300.000, portanto é uma população muitíssimo pequena. Portanto, o modelo de colonização português inevitavelmente dependia desta questão demográfica, não é? Portugal nunca pôde ter, mesmo que quisesse, um modelo de colonização semelhante à Espanha, porque Portugal não tinha população para levar exércitos para qualquer lugar. Portanto, a colonização teve que ser num modelo adaptado à demografia. Bom, então, a reforma protestante em Portugal não prosperou. Então, o Concílio de Trento em Portugal, eu não sei também, porque o Concílio de Trento foi muito dessa coisa de afirmar a fé católica, principalmente nos lugares onde a igreja estava ameaçada. Posso dizer, então, que o Concílio de Trento não fez tanta diferença assim em Portugal? Assim, em Portugal, eu diria que duas das consequências mais importantes do Concílio de Trento, e sem olhar à dimensão colonial, olhando para Portugal Reino, não é? O território europeu, as duas dimensões mais importantes para mim foram, em primeiro lugar, o assentar de um certo rigorismo relativamente ao clero. O Concílio de Trento vem obrigar, por exemplo, finalmente a um celibato obrigatório para os padres. E, portanto, há um clero completamente diferente pré-Trento ou pós-Trento. Não é? Um clero muito mais, digamos, profissional, um clero que também tem uma preocupação muitíssimo maior na sua educação, na sua instrução, no seu enquadramento teológico. E, portanto, Trento traz um rigorismo ao clero muitíssimo maior do que existia antes. Mas também a segunda implicação, para mim, encontra-se na arte. Não é? Nós temos como uma consequência, um dos resultados imediatos de Trento, um peso muito grande na necessidade de responder a uma catequese constante, não é? Quase que a um reevangelizar a Europa católica. E isso vai ter expressão na arte. A arte, pós-Trento, sobretudo o barroco, é uma resposta a essa necessidade de voltar a apresentar com uma magnificência e com uma capacidade pictórica a mensagem cristã, no sentido de reevangelizar, obviamente, de acordo com a arte barroca, com um esplendor, uma magnificência enorme, mas nós, quando andamos por Portugal ou por qualquer território que tenha sido uma antiga colónia portuguesa, nós estamos com arte barroca por todo o lado. Não é? O início do século XVII vai dar passos rapidíssimos a movimentos de grande pintura, grande escultura, grande arquitetura, que vão ser um novo espelho da Igreja Católica
perante os seus crentes, não é? Uma nova, como disse há pouco, uma nova reevangelização católica da Europa. E estas são, para mim, as duas consequências, as duas implicações principais dentro da cultura portuguesa. Por um lado, a formação dos padres, um rigor muitíssimo maior e uma formação mais sólida, e, por outro lado, o partir em termos da estética, em termos da arte, para um trabalho muito mais apurado, de muito mais qualidade, que vai marcar a arte europeia, que é sobretudo a arte barroca, não é? Os jesuítas no Brasil, eles são conhecidos pela robustez, pela consistência intelectual. Exatamente. Dos que chegaram aqui no século XVI, assim, eram homens de uma mente muito privilegiada e converge completamente com o que o senhor está falando. Realmente, assim, bastante destacada essa coisa da moral clerical, da disciplina clerical, né? E do desenvolvimento da arte que o Concílio de Trento trouxe. Professor, mas assim, avançando um pouco mais, né? O senhor está falando aí do século XVII, XVIII, mas no século XIX teve a Revolução Liberal em Portugal e a separação de igreja e Estado. E como é que foi essa relação, a resposta católica? Teve uma contra-reforma também nesse aspecto? Pois, aí nós há pouco, eu já entrei sem querer nessa questão há pouco, não é? Foi quando eu usei a tal palavra esquizofrénico, não é? Essa caracterização que não é nada simpática, mas eu acho que é muito clara. A Revolução Liberal em Portugal tem essa marca de ter relegado, ter remetido a Igreja Católica para uma posição cultural que a Igreja Católica ainda não se conseguiu libertar dela hoje, que é, para a cultura popular portuguesa, o catolicismo equivale a conservadorismo. E esta é uma marca que vem da Revolução Liberal, em que, como eu falei há pouco, grande parte da Igreja Católica vai escolher o lado absolutista e, portanto, não o lado liberal. E a partir daí, a Igreja Católica terá sempre, eu quase que me arriscava a dizer, essa mácula às costas de ter escolhido o lado errado da história. E, portanto, a partir daí, mesmo quando a Igreja Católica, e no caso português isso é claríssimo, por exemplo, durante a ditadura do Salazar, durante o chamado Estado Novo, em meio do século XX, mesmo quando a Igreja Católica tem grandes figuras extremamente liberais, mesmo figuras politicamente à esquerda, para a maioria das pessoas a Igreja Católica continua a ser uma estrutura de direita. Não é? Foi tão bem construída essa imagem da Igreja Católica como uma entidade conservadora que mesmo quando não é, continua a ser chamada como tal. Não é? E de facto, a grande herança da Revolução Liberal no século XIX é essa construção cultural muito bem feita, e eu não estou aqui para dizer se é uma construção justa ou injusta. Não é? Eu, como investigador, apenas verifico que ela existe, tento caracterizá-la e tentar percebê-la, não é? Mas depois da Igreja Católica ficar do lado dos vencidos, o Estado Liberal vai, de facto, castigar a Igreja Católica com esse confisco total dos bens, com a extinção das ordens religiosas, e, a partir daí, inicia-se todo um processo em que grande parte da intelectualidade portuguesa vai construir uma cultura erudita assente nesse anticlericalismo. E portanto, muitas vezes pergunta-se, por exemplo, porque é que os republicanos portugueses de início do século XX eram tão anticatólicos. Ora, para mim a resposta é clara, porque no leite materno cultural deles estava a leitura das obras, por exemplo, do Eça de Queiroz. Obras como A Relíquia, obras como O Crime do Padre Amaro, que eram obras que, em finais do século XIX, quando saíam, esgotavam imediatamente. As pessoas nas grandes cidades andavam ávidas por ler esses romances que caricaturavam os padres,
que caricaturavam a Igreja Católica através dessa moral que impunham às pessoas, mas que eles próprios não cumpriam. Portanto, cria-se esta imagem muito sólida, muito forte da Igreja Católica enquanto uma entidade conservadora, enquanto uma entidade que não dá respostas às necessidades de cada momento. E essa é, se calhar, na minha leitura, a grande consequência da Revolução Liberal. A grande consequência da Revolução Liberal, mais do que aquilo que os liberais fizeram, foi a Igreja Católica não ter conseguido dar resposta. Porque os liberais, indo à tal esquizofrenia que eu referia, os liberais até deram espaço para isso. E deram espaço como? O Vinícius falou na separação da Igreja do Estado. Ora, a Revolução Liberal em Portugal não queria a separação da Igreja do Estado. Não queria. O Estado continua a ser, pela Constituição, todas as constituições vigentes em Portugal no século XIX continuam a dizer que há uma religião de Estado e essa religião é o catolicismo. Só há uma separação Igreja-Estado com a Revolução Republicana já no século XX, em 1910. Bom, o senhor considera, então, assim, que Portugal ainda é majoritariamente um país católico em termos de prática religiosa, ou o catolicismo hoje é mais identitário e mais cultural? O povo pratica a religião, o secularismo é forte? Eu não tenho qualquer dúvida na resposta a dar-lhe. O catolicismo em Portugal hoje é um catolicismo identitário. E mesmo aí está a esboroar-se. No último censo, em 2021, cerca de 80% da população disse que era católica. Contudo, a prática religiosa regular católica anda longe dos 10%, está muito abaixo dos 10%. Portanto, se para definirmos uma pertença religiosa tivermos a prática como um indicador importante, então Portugal já não é um país católico. Portugal é um país católico no sentido identitário, no sentido de um peso cultural, mas não na prática religiosa. A prática religiosa dominical está muito reduzida, até a realização de sacramentos, batismos, casamento, extrema-unção, têm caído a pique nas últimas dezenas de anos. A esmagadora maioria das crianças que nascem em Portugal não são batizadas. A esmagadora maioria dos casamentos que têm lugar em Portugal não são casamentos religiosos. Portanto, mesmo essa dimensão identitária está-se a esboroar bastante. Mas, apesar disso, os santuários católicos em Portugal, na Espanha, Lourdes, na França, enfim, continuam ainda, vamos assim dizer, bombando, é uma expressão brasileira, né? Sim, continua bombando, mas temos que ter em conta duas questões fundamentais. Uma delas, e é a menos importante, mas se o Vinícius for a Fátima, num dos dias de peregrinação, vai ver, quer pela língua que as pessoas falam, quer pelas bandeiras que as pessoas falam, que uma boa percentagem das pessoas que vão a Fátima são estrangeiros. Por exemplo, fora da Europa. De fora da Europa. Por exemplo, brasileiros, é claro, muitos brasileiros, muitos norte-americanos, muitos sul-coreanos, muito interessante, sul-coreanos em grande quantidade vão a Fátima todos os anos, muitos milhares de coreanos, mas o principal elemento a ter em conta, e alguns investigadores usam esta expressão que eu vou usar agora, que é uma coisa é a religião católica, outra coisa é a religião de Fátima. Porque sim, há muitos portugueses que vão todos os anos a Fátima, na casa das centenas de milhares, ou se calhar até mais de 1 milhão, que vão todos os anos a Fátima. Contudo, muitas das pessoas que até fazem a peregrinação a pé de Fátima, por exemplo, que vão durante 1 semana e meia e fazem o caminho a pé de Lisboa a Fátima, ou de Porto a Fátima, ou de Braga a Fátima, muitas dessas pessoas não têm qualquer prática religiosa regular. Exemplo ainda mais interessante disto que eu estou a dizer é o Santuário de Santiago de Compostela.
Há vários estudos sobre os romeiros que fazem o caminho de Santiago. Grande parte das pessoas que fazem o caminho de Santiago, durante o resto do ano, não vão a uma única missa. Não vão a uma única missa. E, portanto, sim, há uma religiosidade própria destes santuários. Faz sentido, obviamente com muitos cuidados epistemológicos, mas faz sentido falar numa religião de Fátima. Porque sim, uma parte muito significativa das pessoas que vão a Fátima, durante o resto do ano não têm uma vida religiosa assim tão significativa. As pessoas têm uma vida religiosa em torno de um determinado ideário de Fátima, em torno de uma certa religiosidade, especificamente com a Virgem Maria, com Nossa Senhora de Fátima. Então, a Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, tem um trânsito bom na espiritualidade portuguesa. A igreja não, é isso? Exatamente. Podemos dizer que, em termos religiosos, de prática religiosa, a prática tradicional católica em torno das paróquias tem estado em queda, tem queda acentuada e sustentada, como se diz agora para a economia. O mesmo não se pode dizer da religiosidade em torno de Fátima. A religiosidade em torno de Fátima não está em queda. Quando eu gosto de apresentar números, eu nunca uso jornal religioso. Nunca. No entanto, pesquisando sobre alguns jornais ingleses, estou a verificar que em Portugal, na Inglaterra, há um crescimento da prática católica entre os jovens ingleses. E eu estou falando de imigrantes, eu estou falando de jovens britânicos mesmo. Isso me surpreendeu muito, uma perspectiva institucionalizada. Repito, não estou falando de jornal religioso. Estou falando de jornal secularizado. Então, em Portugal, nesse aspecto, a secularização já está bem avançada, principalmente entre a juventude. É assim, em Portugal temos que ter em conta dois fenómenos. Em termos de grandes números, sim, a secularização está bem avançada, usando a sua expressão, sim. Mas há movimentos demograficamente pequenos, de jovens, movimentos bastante conservadores que estão em crescimento. Portanto, ao mesmo tempo que, no seu global, a prática religiosa católica está a diminuir, temos de dizer que, ao mesmo tempo, há movimentos conservadores vocacionados para os jovens que estão a aumentar. Agora, isto não quer dizer que uma faixa grande de jovens estejam a aderir ao catolicismo. Não. São franjas muito pequenas. Mas é um fenómeno a ter em conta. São franjas muito pequenas de pleno acordo. Na Inglaterra também, assim. São franjas muito pequenas, mas que, diante do número menor ainda que existia, chamou a atenção da mídia secularizada. Claro. Mas assim, porque aqui no Brasil também foi publicado um censo agora, que até me incomodou um pouco, o seguinte: o fenômeno do sem religião. E aí lá estava sem religião, mas assim, não especificou o sem religião, os agnósticos e os ateus, porque tem essa diferença. A pessoa ela pode não ter religião e acreditar em Deus, ou não ter religião e não acreditar em Deus. Assim, não houve essa especificação. O ateísmo em Portugal, que o ateísmo no Brasil cresce, assim como o sem religião também. E no Portugal? É assim, o conceito dos sem religião é um conceito que nos últimos 20, 25 anos tem surgido no campo da ciência das religiões e tem feito um caminho muito importante até na própria definição do que é esse conceito, não é? Porque temos o conceito mais tradicional, mais antigo, que já se usava em inquéritos, em censos há muito tempo, que são os ateus. Pronto, e sim, o ateísmo está a crescer, mas não se pode dizer que o ateísmo seja demograficamente significativo. Em Portugal, não. O que eu acho que é demograficamente significativo, e vou usar aqui uma expressão que um aluno meu há uns anos atrás inventou, e eu gosto muito desta expressão, o que é significativo em Portugal são os apateus. Isto é, aqueles que são apáticos em relação à coisa religiosa. São aqueles que até podem dizer no censo que são católicos,
mas no fundo eles são apáticos em relação a qualquer dimensão religiosa. Dizem que são católicos porque os pais, os avós eram católicos, mas eles não fazem a mínima ideia do que é ser católico, não têm qualquer prática religiosa católica, sobretudo não têm questionamento religioso algum. Porque se tivessem algum questionamento, questionavam se eram católicos ou não, se eram agnósticos, ou se eram ateus, ou se eram outra coisa qualquer. Eles são apáticos perante a coisa religiosa. Agora, isto não se expressa em censos, porque esta categoria não existe, não é? Agora, a categoria que de facto tem tido um crescimento muito interessante em quase todos os países ocidentais é a categoria dos crentes sem religião. Mais do que os sem religião. São os crentes sem religião. São as pessoas que definem para a sua essência e forma de viver o mundo que sim, que há um ente superior qualquer, chamem-lhe Deus, chamem-lhe energia, chamem-lhe outra coisa qualquer. Não interessa a nomenclatura nem a definição, eles acreditam que há um ente superior, contudo, a sua vivência do mundo e a sua vivência com esse ente superior não implica a institucionalização da sua fé. Isto é, eles não têm qualquer guarita, eles não têm qualquer proximidade a uma instituição religiosa. É o viver de uma religiosidade sem dimensão institucional. E este grupo, sim, está a crescer muitíssimo em todo o Ocidente e em Portugal também. O que é que se coloca dentro deste grupo dos crentes sem religião? Obviamente coloca-se todas as linhas da chamada New Age, logicamente, não é? Coloca-se toda uma linha imensa e, no fundo, impossível de qualificar, que são as pessoas que, em qualquer momento da sua vida, têm um questionamento interior, existencial, e decidem iniciar uma busca, iniciar uma demanda de natureza espiritual. O que elas querem são metodologias espirituais, não querem propriamente dogmáticas religiosas, não querem cleros que lhes digam o que é que vão fazer, não, estas pessoas querem a sua liberdade para ir à internet, ir a uma livraria e ler de acordo com a sua pesquisa e seguir as vias da sua pesquisa, no fundo respondendo aos seus anseios imediatos e interiores, e este conceito cruza-se muitas vezes com um outro conceito no Brasil já mais trabalhado, que são os desigrejados. Não é? São as pessoas que tiveram uma pertença religiosa, tiveram uma prática religiosa institucionalizada, mas por alguma questão, regra geral, de natureza clerical, de natureza de relação com os líderes religiosos ou com a instituição, decidiram sair da instituição, contudo, continuam a ser crentes. E continuam a ter uma prática espiritual e muitas vezes continuam a ter uma prática religiosa até. Eles passaram foi a entender que a sua prática religiosa não necessita da intermediação de uma instituição. Isto é, estes crentes sem religião são, no fundo, na leitura que eu faço, são, no universo religioso, o resultado da famosa crise das instituições que nós vemos um pouco por todo o mundo, sobretudo no mundo político. Há uma grande crise de instituições no mundo ocidental, uma grande crise de lideranças e, portanto, há também, como resposta por parte de muitos cidadãos, um afastamento em relação às lideranças e, sobretudo, em relação às instituições. E, portanto, continuam a afirmar que há um ente superior, continuam a desejar ter uma vida espiritual, contudo, olham com um desdém muito grande para as instituições e não querem nada com as instituições. O senhor está falando aí, o senhor está descrevendo Portugal, o senhor está falando aí do Ocidente, se aplica plenamente ao Brasil também. No entanto, no Brasil, eu desejo saber se é em Portugal, há um crescimento do tradicionalismo católico, do conservadorismo religioso, que o Brasil teve assim, no catolicismo, né? Nas décadas de 70, 80, principalmente 70, 80, um crescimento muito grande da esquerda católica, da teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base. Nesse momento também, por coincidência ou não, mas houve uma explosão das igrejas evangélicas pentecostais. Hoje em dia, na década de 2020, já no finalzinho da década de 2010, mas agora, no meado de 2020, há um crescimento de um conservadorismo católico. E até mesmo
do tradicionalismo, né? Porque o catolicismo, o conservador, tem essa coisa de aceitamos o Concílio Vaticano II nessa perspectiva da hermenêutica da continuidade, que o Bento XVI Santo falava. E o tradicionalista falava, não, o concílio é herético e modernista. Há um movimento, há um barulho, uma pequena franja, mas uma pequena franja muito barulhenta, pela missa tridentina. Em Portugal, se verifica alguma coisa parecida nisso? Sim, naturalmente, em Portugal ocorre exatamente o mesmo. Há uma pequena franja que ganhou alguma visibilidade durante o pontificado de Bento XVI, é claro, não é? Uma pequena franja que se sentiu muito incomodada com o Papa Francisco, mas é uma franja muito pequena, uma franja que anda em torno de algumas congregações e, sobretudo, anda em torno de alguns grupos muito reduzidos, bastante conservadores em termos políticos, sociais, mas sim, são algumas franjas bastante pequenas, no caso português muitas vezes associadas a um certo ideário monárquico, não é? Cruzam-se com o movimento monárquico. Sempre de direita, né, professor? Nunca de esquerda. Nunca de esquerda, não, exatamente, e podemos dizer exatamente o mesmo, podemos fazer o mesmo caminho. Em Portugal, nos anos 70, não temos uma teoria da libertação, mas temos nos anos 60 uma teologia mais vanguardista, muito agarrada ao Concílio Vaticano II, que vai resultar, de facto, na existência de uma série de teólogos de esquerda, o que nós cá, em Portugal, habitualmente chamamos de católicos progressistas. E, portanto, gente que tem uma influência política muito grande nos anos 70, 80, 90, gente muito ligada à esquerda, nomeadamente ao Partido Socialista, e que, quanto mais não seja por uma questão etária, têm vindo para morrer e não são substituídos. Podemos dizer que, paralelamente ao aparecimento dessa franja conservadora, está o desaparecimento da franja de esquerda. Sim, o catolicismo de esquerda tem estado a desaparecer na exata medida em que tem estado a crescer esse catolicismo mais conservador. Agora, quer um, quer outro eram catolicismos de franja, não é? Este catolicismo de esquerda progressista das décadas de 70, 80, 90 era um catolicismo ligado a algumas ordens religiosas, aos meios universitários, ligado muito às ciências sociais humanas, gente ligada à filosofia, à história, à antropologia, à sociologia, e que foi, sobretudo, um movimento geracional. As pessoas que fizeram a sua formação teológica ecoando do Concílio Vaticano II e ecoando, no fundo, do maio de 68 em França. Portanto, foi uma questão de geração. E agora estamos a ver, do outro lado do espectro político e do espectro religioso, estamos a ver, de facto, aparecer essa outra franja conservadora, ligada muito a esse conservadorismo pré-Concílio Vaticano I, até, não é? Tridentino, mas também ligado aos movimentos monárquicos, no fundo, até movimentos políticos também de extrema-direita. Então, olha, interessante, né? O catolicismo de esquerda em Portugal está a desaparecer. Está. Ok. No Brasil, eu só gostaria de fazer uma observação numérica, porque no Brasil, assim, quando eu falo uma pequena franja no Brasil, não é uma pequena franja em Portugal, assim, por exemplo. Exatamente. O Brasil tem 213 milhões de habitantes. Então, quando eu falo uma pequena franja no Brasil, estou falando de centenas de milhares de jovens. Eu tenho no Brasil influenciador digital com 930 mil seguidores, por exemplo. Eu tenho no Brasil influenciador digital tradicionalista com 1 milhão de seguidores. Então, assim, essa pequena franja é uma pequena franja numerosa. Exatamente. Né? Bom, então, assim, verificamos então, que há um crescimento de uma juventude conservadora ou tradicionalista em Portugal. Sim, mas aqui, de fato, uma franja muito pequena, muito franja. E como é que Portugal recebeu a notícia da eleição de Leão XIV? Portugal, é assim,
Para falar de Leão XIV, temos que falar um pouco de Francisco. É inevitável, não é? Quem viesse a seguir a Francisco teria sempre como comparação um modelo que foi criado e que foi um modelo que, no caso português, e acho que um pouco pelo mundo ocidental, o Papa Francisco foi alguém que conseguiu juntar dentro do seu leque de admiradores, quer os católicos mais progressistas, e não necessariamente progressistas radicais, não apenas os católicos de esquerda, não. Eu diria que a esmagadora maioria dos católicos portugueses adorava o Papa Francisco. Pronto, adorava o Papa Francisco, a esmagadora maioria, sem qualquer dúvida. Portanto, não Portugal tem essa ideologia de esquerda? Mas, assim, desculpa, Portugal é um país mais progressista? Eu pensei que fosse um pouco mais conservador em relação com a Europa. Isso era uma longa conversa, que nós poderíamos ter aqui e abríamos um dossiê enorme. Eu só posso, assim, neste momento, Portugal tem um governo social-democrata liberal, mas nos últimos 8 anos Portugal teve um governo de esquerda apoiado pelos partidos da extrema-esquerda até. Ok. Só uma nota de rodapé. Pronto, não é? Nos últimos 8 anos, Portugal teve um governo do Partido Socialista, portanto um partido de esquerda, mas sem maioria parlamentar, e que tinha, em termos parlamentares, o apoio do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, que são 2 partidos bem à esquerda, podemos dizer de extrema esquerda. Portanto, muitas vezes o Brasil precisa de reencontrar a imagem do que é Portugal. Não é? Quer de um lado, quer do outro, nós temos ideias feitas acerca dos nossos irmãos. Não é? E, portanto, a realidade é mais complexa do que as representações que fazemos de nós. Não é? Voltando ao Papa Francisco, o Papa Francisco era uma figura que era muito querida pelos setores católicos, pela esmagadora maioria deles, e era muito querida pelos setores não católicos. Isso é uma coisa muito interessante. E isso é um fenómeno que se passou um pouco por todo o mundo. O Papa Francisco, como eu escrevi em vários sítios, o Papa Francisco transformou-se numa caixa de ressonância da cultura e dos valores ocidentais. E, portanto, o Papa Leão XIV, ao vir suceder ao Papa Francisco, tinha esta comparação. Não é? E, portanto, havia uma grande expectativa e eu acho que o novo Papa conseguiu de forma muito hábil, já a sua escolha, eu acho que foi muito hábil, muito inteligente, mas o novo Papa conseguiu de forma muito hábil criar pontes entre um discurso que está em continuidade com o discurso do Papa Francisco, um discurso muito centrado em causas, mas criando pontes com os setores que se poderiam sentir excluídos do Papa Francisco. E, portanto, eu diria que de forma quase global, em Portugal, tenham sido os católicos, tenham sido os não católicos, eu diria que toda a gente seguiu com muita expectativa a escolha do novo Papa e coloca grandes esperanças no novo Papa. E coloca grandes esperanças porque, tal como eu também já disse e escrevi em vários sítios, o Papa Francisco teve, em relação à Igreja Católica e especialmente ao Vaticano, teve uma grande mais-valia, trouxe um grande, digamos, um grande lugar para a Igreja Católica, que o Papa Francisco colocou a Igreja Católica de novo como um player em termos de política internacional. Portanto, hoje em dia, no Ocidente, toda a gente espera que a Igreja Católica venha a ter um lugar importante, por exemplo, naquilo que tanto se procura, que é a paz. Não é que a Igreja Católica, que o Vaticano e que o Papa consigam ser pontes para o diálogo, consigam ser, em termos de diplomacia internacional, agentes que de forma útil consigam construir a paz. Que está muito combalida, né, professor? Está complicado. Está complicado, sim. Muito complicado. A cada dia que passa, complica-se mais. Professor, o senhor acredita que o futuro do catolicismo europeu dependerá da imigração? Europeu e português dependerá da imigração? Porque o senhor está falando na África o catolicismo prospera, na Ásia também, por exemplo, na Coreia do Sul, nas Filipinas,
também, o catolicismo está prosperando. O senhor acredita que o catolicismo na Europa dependerá dos imigrantes da África, Ásia, América Latina, para se manter vivo na Europa e Portugal? É assim, conforme, se o Vinícius for a Lisboa hoje, ao fim da tarde, e quiser ir assistir a uma missa, é muito provável que o padre que esteja no altar seja africano ou até asiático. Muito provável. Muito, muito provável, ou até brasileiro. Há uma falta de padres gigantesca que tem estado a ser colmatada com padres estrangeiros, muitos africanos, alguns asiáticos, sobretudo da Índia, e alguns sul-americanos, fundamentalmente brasileiros. Portanto, sim, em termos da estrutura clerical, é a imigração que está a sustentar a prática religiosa. Aí é muito claro. Não há ordenação de padres portugueses em Portugal em quantidade para substituir aqueles que se reformam ou morrem. Não há. Agora, em termos de crentes, é claro que sim, e nós na Universidade Lusófona temos um projeto que vai fazendo aquilo que nós chamamos a Carta das Religiões, e o que nós fazemos na Carta das Religiões é, município a município, fazemos a caracterização de todas as comunidades religiosas, qualquer religião que seja. E quando vamos às paróquias católicas, sim, já tem peso o número de crentes, de membros que vêm de outros países, quer da África, quer do Brasil. Contudo, há que ter em conta que na Europa, em termos de prática religiosa, a imigração, sim, alimenta a Igreja Católica, mas alimenta fundamentalmente outras religiões e outras confissões. Não é? Principalmente o Islão. Nomeadamente o Islão e, nomeadamente dentro do cristianismo, o mundo evangélico. Não é? O crescimento do mundo evangélico na Europa, e em especial em Portugal, é quase exclusivamente devido à imigração. E nesse caso, imigração de brasileiros. Também africanos, mas sobretudo brasileiros, sim. Sobretudo brasileiros. Porque, por exemplo, em Portugal, há filiais de religiões. A Igreja Universal do Reino de Deus, religiões brasileiras, a Igreja Mundial, a Igreja Internacional da Graça. Essa é apenas a maior. Essa é apenas a maior. Mas, por exemplo, eu posso dizer que num município aqui da Grande Lisboa, no município da Amadora, que é uma cidade colada a Lisboa, que tem menos de 200 mil habitantes, há, salvo erro, 74 igrejas evangélicas, a esmagadora maioria igrejas quase exclusivamente com brasileiros. Porque a igreja também tem esse vínculo social, né? Esse amparo social muito forte. Exatamente. Exato. Pois bem. E como que a igreja, deixa eu ver assim, porque o relativismo foi uma coisa que o Bento XVI batia muito forte, essa coisa do relativismo, do indiferentismo, né? O crescimento do capitalismo, do liberalismo, né? As pessoas muito fechadas em si mesmo, muito voltadas para o seu ponto de vista. Então, como que a igreja pode enfrentar o avanço do relativismo e do indiferentismo religioso e do pluralismo pós-moderno sem perder a sua identidade? É uma pergunta complexa também, né? É uma pergunta muito, 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 muito complexa, não é? Eu acho que depois do Bento XVI, de forma muito diferente, o Papa Francisco tentou iniciar o caminho para uma resposta. E o caminho para a resposta foi através de uma, chamemos-lhe, teologia de causas. Andou em torno da questão dos imigrantes, dos refugiados. Depois, enfim, fez um texto espantoso, uma encíclica espantosa sobre a ecologia, as questões, no fundo, da casa comum, da vizinhança. Evoluiu aí para o campo ainda mais espantoso da Fratelli Tutti, com a questão da fraternidade humana, fez toda a relação
com o imã de Al-Azhar, com aquele texto também espantoso sobre a fraternidade, assinado entre um líder muçulmano e o líder dos católicos. Portanto, eu acho que o Papa Francisco tentou dar resposta a essa questão do relativismo e da indiferença através das causas. E das causas transversais à humanidade. Acho que foi esse o caminho que o Papa Francisco tentou dar, e, na minha análise, com um sucesso muito grande. Com um sucesso muito grande. Agora, de facto, e voltando a uma coisa que o Vinícius disse na questão anterior, nós olhamos para o globo terrestre, o cristianismo católico está em crescimento em África, está em crescimento na África. A Europa, que é o seu berço, o seu espaço mais tradicional, efetivamente há um divórcio cada vez maior entre a Igreja Católica e a sociedade europeia. Um divórcio cada vez maior que eu acho que só será possível ser superado, ser corrigido, isto é, a influência e o espaço da Igreja Católica ser retomada através de um reencontro com a cultura. No século XIX, e nós já há uma hora atrás falamos disto, no século XIX, a Igreja Católica entra em ruptura com a ciência. Entra em ruptura com as teorias geológicas, entra em ruptura com o darwinismo e, portanto, vai afirmar o literalismo do texto sagrado contra a ciência. Em finais do século XIX e início do século XX, a Igreja Católica faz um adjornamento e a própria Igreja Católica vai, no fundo, dar o salto e vai estar do lado da modernidade e vai aceitar a ciência como uma metodologia de conhecimento. Em termos de exegese bíblica, a Igreja Católica vai se afastar do literalismo bíblico. E, portanto, faz esse caminho de afastamento a uma demonização da ciência. Essa exegese bíblica que o senhor está falando aconteceu no início do século XX. Exatamente. Portanto, na passagem do século bíblico, né? Movimento chamado de movimento bíblico. Exatamente. Há uma reaproximação à Bíblia, mas já como exegese moderna, fugindo ao literalismo bíblico, não é? Portanto, aceitando o evolucionismo dentro de uma visão criacionista, não é? Ora, este processo de aproximação à ciência e de integração da ciência na cosmovisão, na prática a Igreja Católica nunca fez este processo em relação à cultura. E, portanto, há um divórcio muitíssimo grande entre a cultura europeia, sobretudo da segunda metade do século XX, seja a literatura, seja as artes plásticas, e a Igreja Católica. Até porque depois, muitas vezes, a própria cultura europeia seguiu vias políticas contrárias à própria postura de grande parte dos católicos. E, portanto, o caminho que há a seguir, eu diria que a Igreja Católica só reconquistará a Europa se reconquistar a cultura europeia, se conseguir fazer uma aproximação à cultura. E é por aí que figuras, por exemplo, como o cardeal Tolentino Mendonça, um cardeal português que está no Vaticano e que já agora era referido como um possível papável, é aí que figuras como o Tolentino Mendonça são figuras importantíssimas, são figuras de cultura. Não é? O cardeal Tolentino Mendonça tem uma vida pastoral comparada com a maioria dos padres, dos bispos e dos cardeais católicos, tem uma vida pastoral extremamente pobre. Agora, ele é um poeta. Ele é um poeta e é um poeta com créditos firmados. Portanto, é alguém que regressa à cultura e, através da poesia, quase que podemos dizer que transporta para a cultura contemporânea uma certa visão do lugar da profecia na experiência religiosa. E é através desse caminho que eu acho que poderá ser reencontrado o lugar social da Igreja Católica na Europa. Então, o senhor entende que os sinais da esperança e as possibilidades de renovação do catolicismo romano na Europa passam necessariamente pela aproximação com a cultura. Exatamente, sim. Voltando ao que nós comentámos há 3 perguntas atrás, sim, em Portugal e um pouco por toda a Europa, um pouco por todo o mundo, estão a aparecer movimentos, as tais franjas de que falámos, conservadores,
franjas que voltam a ter a missa tridentina, etc., mas em termos de um reencontro com a Europa numa dimensão social e política significativa, terá de ser através da cultura, e o através da cultura é não tendo medo de se aproximar da cultura, mesmo quando a cultura parece negar o religioso. Pois é, porque a impressão que eu tenho é que a Europa ela negou o religioso, me parece que ela está meio, pelo menos negou o religioso cristão, né? Está abraçando outros princípios, até mesmo princípios de secularização. Não está meio perdida a Europa, professor? Perdida a Europa? Eu tenho a impressão que ela está buscando um caminho, que eu estou dizendo assim, que ela está buscando um novo porto seguro de estabilidade. A Europa está a procurar um caminho, até a nível político e a nível económico. Claro que sim. A Europa está num processo muito importante de aprofundar o seu projeto comum e também na cultura, isso é muito importante. E sim, a Europa, eu não quero que pareça que eu estou a colocar o ónus da culpa do lado da Igreja Católica. Não, tanto que não há ónus da culpa nenhum. Mas a Europa ficou órfã da Igreja Católica muito cedo. E a Europa ficou órfã da Igreja Católica porque a Igreja Católica, no século XIX, demite-se da sua função social. A Europa, no início do século XIX, abraça as revoluções liberais. As revoluções liberais vão coincidir com o início da Revolução Industrial, com a mudança social na Europa. A Revolução Industrial traz as fábricas, traz a produção em massa, traz para as cidades uma imigração gigantesca de camponeses que vêm trabalhar para as fábricas, que vão ser explorados de forma estúpida e brutal, não é? As célebres cinturas industriais nas grandes cidades, as minas de carvão, as metalurgias, as pessoas vão viver mal, as pessoas vão sofrer, as pessoas vão morrer, e a encíclica Rerum Novarum, que é o primeiro grande texto da Igreja Católica, que dá resposta a esse novo mundo, fruto da Revolução Industrial, que tem a exploração do homem pelo homem. A encíclica Rerum Novarum já é da década de 90 do século XIX. A Igreja, 100 anos depois. 100 anos depois, exatamente. A Igreja Católica refugiou-se na sua torre de marfim, dizendo: nós é que estamos certos, a sociedade que venha ter connosco. Só acho, então, portanto, que... na minha leitura, a Europa, no século XIX, vai ficando órfã da Igreja Católica. E, ainda hoje, a Igreja Católica não conseguiu recriar o seu lugar social na sociedade europeia. Ainda não. Ainda não. A maioria dos párocos continuam-se a comportar nas suas paróquias como os párocos do século XIX, como pequenos senhores no seu espaço feudal, que estão não para servir, mas servem-se. E portanto, a Igreja Católica foi muito lenta a dar respostas a uma sociedade que mudou muito rapidamente. A Igreja deveria, então, ter abraçado as revoluções. A Igreja, pelo menos, deveria ter dado resposta aos problemas dos seres humanos, e não deu. E pretendeu fazê-lo isso no Concílio Vaticano II. Exatamente. Convenhamos, que já era tarde demais. Um século e meio de atraso. Porque nesse período do século XIX a Igreja endossou a sua postura antimoderna. Pio IX, por exemplo, foi um papa antimoderno. Exatamente. Nós, no início da nossa conversa, falámos bastante sobre os jesuítas. São os jesuítas, na década de 90 do século XIX e depois nos primeiros anos do século XX, que iniciam a aproximação da Igreja Católica à ciência. São os jesuítas que vão fazer esse processo. São os jesuítas, por exemplo, que, salvo erro, em 1904, mas posso estar enganado, em Portugal criam uma revista, que é a revista Brutéria, que ainda hoje é uma revista de cultura extremamente importante, mas que, no início do século XX, vai ter uma secção de botânica. E, portanto, os jesuítas vão recriar essa aproximação à ciência. Mas a aproximação à cultura não aconteceu ainda. Vai tendo pequenas aproximações, pequenos laivos, mas
A Igreja Católica na Europa ainda não se conseguiu libertar desse estigma de ser representada como conservadora. Convenhamos, parece que ela também não se quer libertar dessa imagem. Ai, eu teria tanta coisa para falar com o senhor. Mas o tempo vai longo, meu caro. Pois é, mas voltaremos a falar. Com todo o gosto, Com certeza. Vinícius, com todo o gosto. Eu gostaria de ouvir as considerações finais do senhor, porque o senhor é um provocador. Eu tenho certeza que as pessoas vão ver isso, vão escrever nos comentários. Professor, eu estou falando que eu dialogo muito com tradicionalista e conservador, etc. Enfim, mas, como eu disse, o senhor detém a palavra e pleníssima liberdade para expor o seu ponto de vista. Muito obrigado mesmo. Gostaria de ouvir as considerações finais do senhor. Obrigadíssimo. Não, foi um grande prazer estar aqui, Vinícius. Quem me conhece mais de perto sabe que eu dialogo muitíssimo bem e tenho, até na minha esfera de amigos religiosos, usando a sua expressão, tradicionalistas, e, portanto, o que eu acho importante nos dias de hoje, façamos a análise que fizermos, e eu estive aqui a fazer a minha análise, o fundamental que nós temos que ter sempre em mente, e eu tento transmitir isto sempre, o fundamental que nós temos que ter sempre em mente é que em qualquer diálogo sobre o religioso, nós estamos sobretudo perante seres humanos. E a dignidade que cada um de nós tem. E, portanto, por mais que nós possamos fazer uma análise que, obviamente, é crítica, todas as análises são críticas, por mais que nós possamos, na crítica que fazemos, na prática dizer o que é o lado certo e o que é o lado errado, ou o que é o lado mais certo e o que é o lado menos certo, a grande questão e o grande desafio do religioso nos dias de hoje, e voltamos à questão dos crentes sem religião, o grande desafio do dia de hoje a nível religioso está na capacidade de coletivamente cada um de nós manter o seu quadro de identidades, mas individualmente manter o nosso quadro de liberdades. Isto é, ser possível viver a nossa liberdade dentro de uma identidade coletiva na qual nós estamos, mas que nem essa identidade nos anula, nem nós destruímos esse coletivo. Não é? Hoje o desafio da prática religiosa está nesta equação tremenda entre a pertença e o ser. Nós queremos, e como seres gregários que somos, nós queremos pertencer, e o religioso só faz sentido se vivido em coletivo, ombro a ombro, lado a lado, mas ao mesmo tempo o caminho cultural que a nossa sociedade fez foi no sentido do eu, do individual. E, portanto, nós procuramos também a nossa autossatisfação até em termos espirituais. A demanda espiritual que muitos concidadãos fazem é do domínio da autossatisfação, o que pode parecer contraditório, mas temos que lhe dar espaço. Foi esse o caminho que a nossa sociedade fez, é nesse ponto em que nós estamos. E é com isso que temos que dialogar. E ou conseguimos dialogar e conseguimos crescer juntos, uns mais conservadores, uns menos conservadores, mas respeitando-nos, ou então apenas vamos engrossar a horda gigantesca de radicais que demonizam um lado e o outro. E isso não nos leva a lado nenhum, a não ser às guerras. Estamos vivendo. Já temos em demasia. Professor, muitíssimo obrigado. Sua presença é uma chancela de qualidade em todo lugar. Sua presença sempre enobrece todos os lugares. Eu espero que as pessoas apreciem imensamente o seu conhecimento. Eu vou fazer diversos cortes nesse vídeo para que o vídeo seja mais acessível às pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado. Não há palavras na língua portuguesa, talvez o senhor conheça, para eu Sim. expressar a minha gratidão. Muito obrigado. Eu é que estou grato. Muito, muito obrigado. Isso é uma observação, professor. Eu sou vascaíno, viu? O time português do Rio. Um abraço, professor. Não se pode ser perfeito. Um grande abraço. Adeus.